De começar, duas dicas, viu? É sobre a crise aí do coronavírus, a propagação. Tem um documentário na Netflix que estreou semana passada chamado Pandemia. São 5 ou 6 episódios. Assistam, é bastante instrutivo, muito bem feito, interessantíssimo e que deixa as pessoas bem informadas a respeito. Foi uma coincidência, né? O surgimento do vírus coronavírus e a exibição desse documentário. É muito interessante. Outro aspecto é que, após, né, as inúmeras reclamações de Dilson e minha também, né, finalmente Feira de Santana, o cinema estreou um filme excelente, excepcional, assisti no último sábado, 1917, filme fantástico, concorrendo de melhor diretor com Sam Mendes, o mesmo que dirigiu Skyfall com 007. O filme tem só apenas 2 planos sequências. É impressionante, é em tempo real. O que é plano sequência? Não há corte, né? O filme não tem corte. Tem só uma passagem de corte no filme, mas pelo menos a primeira hora do filme, 1h10 do filme, é sem nenhum corte. É impressionante, um trabalho de fotografia e cinema muito interessante. Não deixe de assistir, né? Está passando aqui em feira, lá no Shopping Avenida e no Outlet, né? American Outlet. Não deixe de ir. Pois bem, o que me traz hoje aqui? O título do meu artigo é a decisão do Fux. Eu pus o artigo assim: In Fux we trust, né? Uma frase que tem dentro que consta nas notas de dólares, mas eu vou dizer o porquê. A frase do título do meu artigo não é criação minha. Ela foi dita pelo inacreditável ex-superministro da Justiça, quando divulgada pelo Intercept Brasil, numa conversa com outro não menos incrível procurador da República, Deltan Dallagnol, quando tergiversavam sobre a conversa deste com aquele. Diziam os laboriosos combatentes da corrupção brasileira, que foi abordado na conversa com o ministro da Suprema Corte, né, sobre a reprimenda que o então magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba, mais conhecido como Moro, tomou de Teori Zavascki, também ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a divulgação ilegal das conversas da então presidente da República, Dilma Rousseff. Apenas para lembrar, os envolvidos nessa conversa nunca negaram seu conteúdo e foi amplamente divulgado pela imprensa. O Moro soltou essa frase em Fux we trust em razão de uma conversa que ele teve com Deltan Dallagnol, comentando, certo, a bronca que teve do ministro Teori Zavascki a respeito da liberação dos áudios. Mas vamos lá. Mas o que me levou a falar hoje foi justamente a decisão do tão ágil e laborioso ministro Fux ao determinar a suspensão da lei que estabelece a criação do juiz de garantias. A sua decisão, com 43 páginas, que eu li, contraria a decisão anterior do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu a eficácia da lei por 180 dias para as devidas adequações. Venho fazendo levantamentos sobre a história do STF para um futuro livro que eu pretendo publicar, e não encontrei nada semelhante com a atitude do vice, no caso Fux, contrapondo a decisão do presidente da corte na ausência deste. Se houve coisa igual, eu não encontrei. Se alguém encontrar uma história semelhante, me apresente, que eu não vi. Possa ter me enganado. A decisão é, no mínimo, assintosa contra a decisão anterior, exarada pelo presidente da Corte, e, no mínimo, desrespeitosa contra o Congresso Nacional. Manda a boa técnica jurídica, nesses casos, somente se pronunciar em plenário para discutir o mérito da questão levantada em ação proposta na Corte. Na condição de presidente em exercício, o Fux não poderia contrapor ao que já foi decidido anteriormente, em especial pelo presidente da Casa. Coisas desse tipo somente aumentam a sensação de desconfiança e insegurança jurídica que cerca a Corte Máxima do Brasil. Mas essas coisas não acontecem de forma aleatória. Ela tem um objetivo, ela tem uma história por detrás. É sabido, até pelas formigas de Brasília, que o ministro Fux é a voz da Lava Jato na Corte, e, por tabela, a extensão da visão punitivista do ex-superministro da Justiça. Tanto que este parabenizou a decisão, contrariando assim a lei promulgada pelo seu superior hierárquico, o presidente Bolsonaro. A translocada decisão se baseia em 2 premissas, ao determinar a suspensão que autoriza o juiz de garantia. A primeira delas é de que a sua criação é inconstitucional. O argumento não se sustenta, pois, segundo Fux, ele diz que viola os artigos 99 e 169 da Constituição, pois não há previsão orçamentária para tal. Bem, caros ouvintes, não há despesa nenhuma com a criação do juiz de garantias, pois a organização judiciária é que vai definir a distribuição dos juízes existentes para agirem como juiz de garantias. Não precisa fazer concurso, remanejamento de orçamento, nada disso.
Lembrando que o tão laborioso ministro segurou por 5 longos anos a decisão do auxílio moradia aos magistrados e promotores, promovendo um rombo de 1,2 bilhões de reais por ano, apenas para atender o clamor de uma classe. Isso sim é que é salvar e entender o orçamento de um país. Segundo argumento, o segundo argumento diz respeito de que a lei interfere na autonomia orçamentária do judiciário. Nada disso iria ocorrer. Não há aumento de despesas, pois a atual estrutura do judiciário absorveria sem traumas financeiros a existência do juiz de garantias. Está aí São Paulo, que não me deixa mentir. Mas toda esta barra funda jurídica, iniciada pelo laborioso ministro, tem um objetivo: atender às hostes lavajatistas e, por tabela, o ex-ministro da Justiça. Eles, em sua totalidade, foram contra o juiz de garantias, pois, na ótica de tão bravos valentes, poria em risco o andamento da operação em Curitiba, pois tiraria a autonomia dos juízes ao sentenciar os respectivos processos. Então, o Fux é sim o braço da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Mas o pior não é a suspensão da lei, que já é inacreditável nas circunstâncias em que ocorreram, mas os fundamentos jurídicos expostos na decisão do ministro Fux. Diz ele que a criação deste tipo de magistrado, o juiz de garantias, altera o funcionamento da estrutura do judiciário, por isto viola o artigo 96 da Constituição Federal, como já disse. Pois bem, caro ouvinte, não há nenhuma evidência escrita na lei, suspensa, que corrobore tão falacioso argumento. Quem vai estruturar o juiz de garantias são os tribunais, cabendo a eles exclusivamente como serão ordenados o que a lei autoriza. Não há, assim, violação ao texto constitucional. Mas, entortadas hermenêuticas e interpretativas são utilizadas para atender determinados canais de pressão e, no caso específico, a turma da Lava Jato. Outro aspecto que merece atenção diz respeito a uma Corte Superior pôr em suspenso lei que foi aprovada e sancionada sem máculas constitucionais pelo Poder Legislativo. Os argumentos expostos na decisão tortuosa põem em xeque o papel do Congresso Nacional, tanto que levou o presidente da Câmara dos Deputados a questionar a decisão, que, em última análise, cria um atrito desnecessário entre os poderes da República. Ministros do STF, por seu lado, se mostraram irritadiços com a postura do Fux, em especial os ministros Marco Aurélio e Lewandowski, sendo que este último pediu que a matéria seja logo levada a plenário para a decisão final. E o que eu esclareço aqui, será derrubada no plenário, com certeza. A título de esclarecimento, para finalizar, existe uma parcela significativa de magistrados e promotores que aprovaram o juiz de garantias. Inclusive, tem uma entrevista no site Conju, de um magistrado federal, que aponta como é pertinente a existência desse tipo de juiz na organização judiciária. Porém, temos uma trupe lavajatista que tenta pautar a agenda jurídica com base nos valores deles, mesmo que isso signifique violar o texto constitucional. Afinal, estão combatendo a Constituição. Assim, caros ouvintes, a decisão do ministro Fux, revogando a decisão do presidente do Supremo, ao que me parece, até onde eu saiba, posso estar enganado, é inédita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Fux, certo, que chegou lá através, certo, de um lobby do governador do Rio na época, Cabral, Sérgio Cabral, que deve estar aí com mais ou menos 5 mil anos de prisão, cada dia aparece uma coisa, foi o seu maior cabo eleitoral lá dentro para assumir. E ele fica, certo, impondo uma condição, certo, imposta pelos lavajatistas de que a lei não é boa em alguns aspectos. Espero que o plenário derrube, e acho que parece que o plenário derruba esta posição. Portanto, aqui a todos um bom dia e até a próxima quarta-feira.